Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk to See. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje, dando continuidade à segunda parte da nossa minissérie, vamos chamar assim, de 1971, a gente vai falar hoje, Charlie e eu, sobre as distorções causadas pela falta de lastro de 1971 até 2025. Então, se você caiu por acaso de paraquedas nesse episódio, volta lá, assiste o episódio a parte 1, quando a gente fala um pouco sobre tudo que aconteceu até 1971, que foi um marco muito importante para a história do dinheiro, para você poder ter o conhecimento e entender tudo, porque aqui a gente gosta de fazer um conhecimento acumulativo. Então faz parte você sempre estar assistindo os episódios anteriores, beleza? Charlie, meu amigo, vamos começar hoje então, dando esse segmento à segunda parte da nossa história, para a gente poder explicar um pouco desse efeito de 1971 e mostrar para os nossos ouvintes o que a retirada do lastro do dinheiro, um dinheiro sem lastro, o famoso dinheiro fiduciário, ele causa na sociedade. Claro. Bom, relembrando, né, na primeira parte nós vimos que de 1913 até o choque Nixon, muito baseado no livro The Creature from Jekyll Island, né? E hoje a gente vai ver justamente todas as distorções que um dinheiro fiduciário causa, né? Então assim, o dinheiro fiduciário, gente, ele desvaloriza com o tempo, incentivando o consumo imediato e tomada de dívida, né? Porque o dinheiro fiduciário, ele é muito facilmente impresso pelos estados, porque eles detêm a propriedade da impressora, né? E no livro Fiat Standards, né, o padrão Fiat de Seyfedin, ele mostra como isso bagunça a economia, né? Então vou colocar aqui alguns exemplos, né, de como essas coisas foram acontecendo, para vocês se contextualizarem de como as coisas vieram piorando desde 1971 para cá de forma mais exponencial. As coisas sempre estão piorando, né? Mas de 71 realmente foi um marco muito importante, né? Então, primeiro, a inflação nos anos 70, né? A gente tem que lembrar que inflação é o aumento da base monetária, o aumento de preços é uma consequência da inflação, né? Então, logo após Nixon, o preço do petróleo ele disparou e a impressão de dólares explodiu, né? No livro de Amundsen, né, de Seyfedin, ele cita que a inflação bate em 13% em 79, corroendo os salários e as poupanças da população, né? Então, isso é extremamente importante. No Brasil, nós somos até meio que acostumados a um cenário desse tipo, que a nossa inflação ela é sempre muito alta em comparação a países de primeiro mundo, né, Estados Unidos, Inglaterra, a Europa como um todo. E as pessoas pararam de guardar dinheiro e começaram a o quê? Gastar. Porque quando você tem uma inflação muito alta, qual é o incentivo que a pessoa tem quando recebe seu salário? Imediatamente gastar aquele dinheiro, porque se ela não gastar aquilo, no dia seguinte, às vezes, como já foram casos da hiperinflação aqui no Brasil, o seu dinheiro já não consegue comprar os bens na mesma quantidade. O seu poder de compra diminui numa velocidade enorme. Então você tem um incentivo muito grande ao quê? Gastar o dinheiro. Já na década de 80, a gente teve uma crise de dívida na América Latina muito forte. Por quê? Como o dólar ficou muito barato, né, teve uma desvalorização do dólar no mundo inteiro, países como o Brasil, por exemplo, pegaram empréstimos enormes, muito grandes, em dólar. Só que quando o ciclo do crédito ele voltou a ficar mais enxuto e os juros subiram, veio o calote dessa dívida. Então o dinheiro fácil, que foi impresso pelos Estados Unidos, tem uma consequência direta num país que fica a milhares de quilômetros de distância, ainda mais numa década onde a informação não era tão rápida assim. E esse dinheiro fácil alimentou essa farra de dívidas. Outro exemplo, a Bolha.com, nos anos 2000, onde os investidores jogaram bilhões em startups de internet. A gente tem que lembrar que a internet era, digamos assim, uma várzea ainda naquela época. Então tinha uma febre, né, chamada Bolha.com, de que inúmeras empresas que iriam utilizar a internet como negócio começaram a captar muitos investimentos. E por que elas conseguiram captar muitos investimentos? Porque tinha muito dinheiro fácil na economia. E quando tem tanto dinheiro fácil assim, os investidores eles não fazem um juízo de valor muito grande no que eles vão investir. Já que o dinheiro é muito fácil você conseguir, investe em qualquer coisa. Começa a colocar dinheiro em qualquer empresa. Você não faz uma análise detalhada do balanço, você não faz uma análise de quem são os proprietários daquela empresa, de qual é o negócio, qual é o fluxo de caixa. Então isso tudo, né, facilita a criação de uma bolha, onde as pessoas estão investindo só pelo efeito de manada, né? E o Seyfedin ele critica muito isso, justamente por causa de um desperdício muito grande de dinheiro naquela época. Esse dinheiro, todo esse capital, ele poderia ter ido para justamente locais onde você iria aumentar a produtividade de fato da sociedade, né? Então esse crédito farto, ele acaba inflando ainda mais bolhas econômicas que aconteceram na história, né? A bolha imobiliária de 2008, né? Então a bolha imobiliária de 2008, que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui viveram muito bem essa época, onde que
os juros baixos fizeram uma enorme alavancagem na economia de bancos gigantescos, e com esses juros baixos eles foram se alavancando a cada mais, fazendo com que as hipotecas fáceis nos Estados Unidos criassem uma crise global, onde diversos bancos estavam endividados com dívidas de, digamos assim, de baixo teor de crédito, né, de avaliação, e quando começaram a empilhar isso e chegou a um certo ponto de que tinha um dos bancos que foi o JP Morgan, se eu não me engano, né? Isso. O JP Morgan já não conseguia mais honrar os seus créditos, né, que tinha no mercado, esse banco caindo, vários outros bancos detinham o quê? Dívidas desse primeiro banco, e aí foi um efeito dominó. Esse banco, o JP Morgan caiu, e aí todos os outros foram caindo, e como toda a sociedade já estava dentro de um sistema meio que, digamos assim, centralizado por esses grandes bancos, realmente foi uma sangria, né, um sangue no mercado, que durou aí semanas, né, até justamente o governo vir e injetar mais dinheiro ainda no mercado. Você queria falar alguma coisa? Queria só complementar, acho que vou fazer alguns comentários aqui rápido para você finalizar essa sessão. A gente só queria lembrar, se o pessoal, quando a gente fala que os Estados Unidos chegou a bater 13% de inflação em 79, se eu não estou enganado, foi a maior inflação da história dos Estados Unidos. Então, para vocês verem o efeito de uma impressão desenfreada de dinheiro. Como isso nunca tinha acontecido, e a partir de 71 começa a ter a livre impressão monetária sem nenhum tipo de lastro, sem nenhum tipo de controle, né, de segurança, você começa a ter um efeito claro. Então, assim, de 71 para 79 são apenas 8 anos. Né? Em 8 anos chegaram a bater praticamente 13%, que, se eu não estou enganado, realmente acho que é a maior inflação da história dos Estados Unidos, né? Que aí entra a crise de petróleo, entra outras crises, e a questão da dívida da América Latina, o que aconteceu na década de 80, que o Charlie acabou de comentar, não à toa, ela está casada também com os problemas que a gente teve aqui na década de 80, Charlie, que foi a inflação desenfreada, aqui no Brasil também, a era das maquininhas, né, que o preço mudava overnight, isso tudo está interligado. Então, para vocês entenderem que, como o Charlie também comentou, o problema começou lá nos Estados Unidos, que tem a moeda global até hoje, tirou o lastro, começou a imprimir de forma desenfreada, para eles chegou a 13%, que para eles é uma realidade diferente da nossa, já era muito alto, só que isso começou a bater em vários outros países, né? Inclusive na América Latina, inclusive no nosso país, tendo a era, acho que foi a famosa década perdida, né, que a gente fala aqui, a década de 80 e 90 até a chegada do real, onde a gente teve episódios de hiperinflação que só os nossos pais sabem dizer o que foi viver naquela época. Acho que era isso que eu queria comentar, porque realmente são dados muito impressionantes em muito pouco tempo, né? Pra você ver a quantidade de dinheiro que foi impressa. Se eu não me engano, logo depois na década de 80, né, o Paul Volcker, que foi um dos presidentes do Banco Central, né, do Fed, ele teve que fazer um aumento da taxa básica de juros lá, estratosférica, né, coisas que nunca aconteceram na casa de 2 dígitos, e ficou 2 dígitos durante um bom tempo. Né? Então esse cenário para os Estados Unidos é um cenário muito agravante. Né? E como, justamente como o Bravo falou, como o dólar já era a moeda global, né, todos os países acabam que sofrem, porque como os Estados Unidos é o dono da impressora mundial, digamos assim, o que ele faz com o dólar vai ter efeitos colaterais em todo o planeta. Tá? Você está guardando um dinheiro que teoricamente é a reserva global para a tua segurança, mas o dono da impressora não para de imprimir, então automaticamente ele está diluindo todo mundo. Entra a questão do efeito Cantillon, que a gente já explicou em episódios anteriores, mas basicamente ele estimula todo mundo a parar de guardar e começar a gastar, né? Isso até na escala de países, que eu digo. Exatamente. Então é bastante complicado a gente ficar, e aí já puxo para uma pequena tangente aqui, ficar somente investidos em reais, tá, gente? Porque como nós recebemos o salário em real, então nós estamos sobre 2 impressoras, a impressora do dólar e a impressora do real. E vai de qual impressora é a menos mal gerida, porque nenhuma é bem gerida, tá? Então a gente tem que ficar sempre buscando alternativas e investimentos que vão ganhar da inflação. Né? E hoje, praticamente, nós temos aí uma única opção, tá? Exato. Que é o Bitcoin no caso. E essa questão que você comentou também é interessante, da bolha das .com, das .com, né, dos 95 a 2000, depois a bolha imobiliária, elas são causadas justamente por isso. Quando você imprime sem parar, você praticamente cria uma guerra para os investidores e para todas as pessoas para tentar ganhar da inflação, né, em termos reais, porque está todo mundo sendo diluído o tempo todo. Então isso passa a aumentar o apetite a risco de todo mundo para lutar para conseguir retornos maiores do que o dono da impressora que não para de imprimir. E aí você começa a ver essas distorções absurdas, coisas que jamais aconteceriam se você tivesse um dinheiro lastreado em ouro ainda. Você não colocaria dinheiro nesse tipo de negócio onde o risco é muito maior do que o benefício. Aí você cria as bolhas, cria as crises, né? E como o prêmio para você investir nesses ativos arriscados não seria tão alto,
né? Por exemplo, se você tivesse um padrão ouro ainda funcionando, né? Para você investir em classes de ativos altamente arriscadas, o prêmio teria que ser absurdo para poder valer a pena o risco, né? Só que as pessoas, os investidores, eles acabam que são levados justamente a aumentar o apetite ao risco, como o Bravo falou, só que o retorno ainda não é tão alto. Porque tem tanto dinheiro no mercado que acaba que todo mundo consegue colocar dinheiro nesses investimentos e esses investimentos acabam até pagando menos, justamente pela dinâmica de oferta e demanda, né? A oferta de dinheiro é tão alta e a demanda e a oferta desses investimentos já não é tão alta assim, então acaba que os juros pagos por investimentos até ruins não são altos assim, que acabam não compensando, né, o risco desses investimentos. Assim como as meme coins, né, que são moedas aí de cachorrinho, né, que foram inventadas há pouquíssimo tempo, é algo extremamente recente, né, a gente está falando de 2021 para cá, né, que são moedas sem qualquer fundamento, tá? É uma forma de dinheiro, aí eu posso dizer muito entre aspas, né, mas é um ativo que você simplesmente cria uma moeda Bravo Coin, Charlie Coin, e eu lanço no mercado, né, e as pessoas podem comprar aquela moeda e dar valor àquela moeda, só que essa minha moeda não tem o menor fundamento na realidade, não tem fundamento nenhum na economia real. Então, acaba que esses tipos de investimentos, eles acabam surgindo com muito mais facilidade num ambiente onde a farra ela é incentivada. Então, se a gente não tivesse esse tipo de incentivo com um padrão ouro, e até como o Saifedean ele também traz no livro dele o padrão Bitcoin, né, se a gente tivesse o nosso dinheiro lastreado a algo que é escasso, as pessoas seriam obrigadas a tomar melhores decisões e melhores decisões de investimento no final. Então, geralmente, isso daí seria, no mínimo, reduzido num volume bem considerável. Perfeito, perfeito. Olha, acho que isso deixa bem claro, né, o efeito, olhando de uma maneira macro, né, dessas distorções causadas na economia e o comportamento que os investidores passam a ter por conta disso. Bom, dando seguimento, a gente vai falar um pouquinho agora, chamamos aí de seção 2, dessas distorções mais voltado para a parte de ciência e tecnologia, né? Não deixa de ser economia, porque está tudo interligado, mas mais focado nesses dois aspectos. Então, assim, o dinheiro fácil, como a gente já comentou aqui, ele vai sempre financiar projetos frágeis, né, de curto prazo, os famosos curto-prazistas. Então, nesse livro, o Fiat Standard, ele aponta isso com muita clareza. Ele dá uma série de exemplos, a gente vai mencionar alguns aqui, a gente continua recomendando bastante leitura, porque o que a gente está fazendo aqui é um resumo muito rápido, né? Acho que vale a pena a leitura, é um livro grande, assim, acho que tem cerca de 350, 400 páginas, mas é um livro que vale muito a pena porque ele mostra os gráficos, ele mostra toda essa dinâmica. Um dos exemplos de tecnologia que nos chama bastante atenção, para quem gostava muito ou gosta muito de aviões, a gente tinha o famoso Concorde, né? Isso na década de 70, aliás, aproximadamente 76. Concorde foi considerado um dos aviões mais rápidos do mundo, né, da indústria das empresas aéreas, que faziam voos diários, e era um avião que nunca deu nenhum tipo de lucro para nenhuma empresa, né? Era um avião supersônico, foi considerado por muitos um elefante branco, porque ele custou bilhões aos governos da Inglaterra e da França, e ele nunca deu lucro, né? Era um luxo completamente financiado por dinheiro fiduciário, completamente inviável se a gente tivesse isso no padrão ouro. Então a distorção ela acontece, como a gente comentou na sessão anterior, em projetos que, se você tivesse um dinheiro lastreado em ouro, um dinheiro, um hard money, né, um dinheiro que realmente ele é difícil de ser conseguido, que ele vem do trabalho duro, você jamais colocaria em projeto sem você fazer um estudo prévio, uma grande avaliação para ver se valeria a pena. Risco-retorno, né? Todo empresário, toda pessoa que vai fazer um investimento, ela tem que pensar nisso, risco-retorno. Então, quando você não tem mais isso, é uma impressão de dinheiro, é o dinheiro de banco imobiliário que a gente brinca, ou seja, é um dinheiro infinito. Aí, qual que é o problema de você, então, criar um avião que fazia Paris, Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2 horas, em 2 ou 3 horas. Era algo assim absurdo, né? Pra vocês terem uma ideia, saía da Europa, ele começava a fazer o procedimento de decolagem na Bahia. Quando ele chegava na Bahia, ele já começava a pedir decolagem para chegar no Galeão, no Rio de Janeiro. Então, assim, olha o nível do avião, eram voos caríssimos e, obviamente, isso chegou um momento onde não era mais economicamente viável e o avião acabou. Ele nunca mais foi construído, virou peça de museu e ficou para a história. Assim, isso é um exemplo da área da aviação. Aí você tem o boom das telecomunicações na década de 90 também. A gente teve empresas que gastaram fortunas em cabos de fibra ótica. Hoje parece algo mais lógico, né? Mas a gente está falando da década de 90, onde a gente mal tinha internet, todo mundo estava esperando na época uma revolução digital, que de fato chegou, mas demorou muito tempo, né? E acabaram falindo, né? O que virou depois o que a gente chamou da bolha das dot-com. Então por isso que está interligado a economia com a parte tecnológica. Então o pessoal começou a enfiar muito dinheiro em algo que tinha uma promessa de entrega, que acabou sendo
sendo entregue só 10, 15 anos depois, de fato, e aí você inchou um mercado que não entregava nada, só de promessa. Para quem lembra do caso do Eike Batista, era a mesma coisa, das empresas X dele, prometia muita coisa, todo mundo na especulação de um dia ver o produto, e isso não aconteceu, e aí obviamente faliu e criou a famosa bolha das dot-com nos anos 2000, né, que também foi feita com o dinheiro fiduciário, que inflou essa aposta completamente arriscada e absurda aos olhos de uma pessoa que estivesse num outro mundo com dinheiro muito mais sólido, né? Então, assim, além disso tudo, você vem depois com a linha das energias subsidiadas, a energia verde, dos anos 2000, que começou muito forte. Acho que todo mundo vai lembrar aqui do famoso PowerPoint do Al Gore, né, nas eleições americanas, falando sobre energia verde, falando sobre as calotas polares sendo derretidas, que o mundo ia praticamente acabar. E aí, com isso, o que aconteceu? Os governos despejaram bilhões em projetos solares, em projetos eólicos, começou a corrida contra o petróleo, de energias sustentáveis e tudo mais, né? E aí saíram projetos como, por exemplo, o Solindra, né? Não sei se essa é a pronúncia correta, nos Estados Unidos, que acabou falindo em 2011, né? Saiu na década de 2000, em 2011 já tinha falido, mesmo depois do investimento, incentivo, né, de mais de 500 milhões de dólares, né? Então isso é um dos pontos que o Saifedean critica bastante, né, durante todo o livro. Todos os exemplos que ele dá, ele sempre chega na mesma conclusão, que são gastos extremamente ineficientes e movidos por política e não por mérito. Simplesmente porque quando você tira o lastro do dinheiro, você dá o poder absoluto ao governo, que ele imprime à torto e à direito, e ele fornece esse dinheiro gratuito praticamente aos amigos do rei, a quem ele quer. Isso tem um impacto gigante, porque da mesma maneira que eu comentei sobre o avião, o Saifedean no livro ele fala também um outro exemplo. Por exemplo, em 76 a gente tinha um avião que conseguia cruzar o Atlântico praticamente em 2, 3 horas. Se eu não estou enganado, eu acho que era 2, 3 horas, basicamente metade do que se faz hoje. A gente já passou de 76 para cá 50 anos praticamente, 49 anos. E a gente ainda não tem tecnologia, né, ou pelo menos não se coloca no mercado tecnologia similar a isso. Então, assim, não é possível que de 76 para cá, a gente, com todos os avanços que a gente teve tecnológicos, a gente ainda não conseguiu trazer uma evolução, por exemplo, no ramo da aviação. A gente ainda tem voos de 12, 13 horas sendo feitos. Parece que, em vez de a gente estar evoluindo, a gente está decaindo, né? Porque cada vez mais os aviões eles querem mais economia do que velocidade, ou seja, as viagens ficam mais longas, um pouco mais confortáveis em alguns momentos, mas sempre demoram mais, ou seja, você avança a tecnologia, em vez de você ter velocidade, você tem mais tempo gasto. E isso é um paralelo que ele faz, porque inflação dos combustíveis, inflação em toda a cadeia produtiva, isso desestimula também os novos desenvolvimentos. E aí você fica preso como se fosse a famosa estagflação, quando não acontece nada, passam-se décadas e você não se move, é mais ou menos isso que está acontecendo. Ninguém consegue evoluir com produtos na prática quando você tem uma influência tão grande na inflação em tudo quanto é ponto da cadeia. E aí o melhor a fazer é o quê? Manter a empresa dando lucro como está, sem pensar em desenvolvimento, né? Então, assim, para dar continuidade, a gente teve mais 2 casos importantes serem mencionados nessa sessão de ciência e tecnologia. Um deles é muito famoso, porque saiu na capa da Times, que é a Theranos, em 2010, com a Elizabeth Holmes, né? Foi uma mulher que saiu na capa da Times como uma mulher completamente revolucionária na época. Ela levantou bilhões prometendo uma revolução na área da saúde, né? Mas depois, com o passar do tempo, ela também não entregou, era só uma especulação grande, e foi comprovado depois que era uma grande fraude. O sistema fiduciário, com o Venture Capital, né, que a gente chama, completamente farto e obeso de dinheiro sem lastro, ele permite esse tipo de fiasco. Pra vocês entenderem, o que ela prometia era uma máquina, assim, resumidamente, onde você botava uma gota de sangue e saía todos os exames que você faz hoje num laboratório, né? Que você tem que tirar vários tubinhos, você faz uma série de análise ali em equipamentos diferentes. Ela prometia entregar um equipamento do tamanho de um micro-ondas numa bancada onde você botava uma gota de sangue e saía tudo, ou seja, você faria o teu exame de sangue em casa. Obviamente isso não foi para frente, obviamente era uma fraude, e todo esse dinheiro que foi colocado só foi colocado num negócio desse simplesmente porque era um dinheiro fiduciário, né? E por último, a gente está vivendo isso agora. Então é um ponto para a gente também ter um pouco de atenção e cuidado, que são as AIs, né? As inteligências artificiais, que a gente começou em 2023 e está até agora, e a gente continua nesse hype, né? Muito forte, que são empresas como a OpenAI e a xAI, que queimam bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né, diariamente ou anualmente, em modelos de inteligência artificial que nem sempre tem um retorno claro, né? A prova disso foi recentemente o famoso caso do DeepSeek, que aconteceu em fevereiro de 2025 agora, onde a inteligência artificial chinesa comprovou que não precisava gastar tantos bilhões de dólares em modelos de inteligência artificial para ser eficiente. E de fato, aí eu digo agora a opinião como usuário, né? Eu utilizo muito as inteligências artificiais. O DeepSeek, código aberto, tudo bem, é chinês, tem todas as questões que a gente, né, sempre comenta sobre isso, mas funciona muito bem, né? Tem uma atuação para um modelo que utiliza talvez 1/10 do que a OpenAI investiu, impressionante a qualidade do serviço. Charlie? Uhum. E a gente vê isso tudo com um denominador em comum, que é o quê? Um dinheiro tão farto, e qual é a consequência para o Estado quando todos esses empreendimentos dão errado? Nenhuma.
o maior stakeholder, né? O maior participante, investidor disso tudo somos nós. Porque nós bancamos o Estado. O Estado, com o nosso dinheiro, concede um dinheiro mais fácil ainda para as empresas pegarem, os indivíduos incentivados por taxas artificialmente mais baixas e por um volume de dinheiro tão absurdo na economia, tomam decisões erradas e bilhões de dólares são perdidos todos os anos com investimentos que não dão em nada. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né? O quinto ainda é uma grande interrogação, a gente não sabe exatamente onde isso vai dar, mas isso aqui a gente trouxe 4 e com certeza tem um monte. Deve ter na casa de milhares, com certeza. Exatamente. Então, ouvinte, sempre pense que o Estado, ele não arca com as consequências das próprias decisões. Porque se ele passar uma lei, se ele passar uma norma, se ele passar qualquer coisa que obrigue a sociedade a fazer alguma tarefa, quem vai arcar com isso é a sociedade, não é o político. O político ele vai continuar lá ganhando o dinheirinho dele, independente do que aconteça. Tá? Talvez numa próxima eleição ele perca o cargo, mas ele também consegue um cargo comissionado em qualquer outro lugar. Né? Então, essa farra do dinheiro, ela realmente distorce demais. E falar nisso, né, outras distorções que acontecem é também aonde? Na saúde e no nosso bem-estar. Né? Não só na ciência e tecnologia, o dinheiro ele também traz o quê? Ele sustenta indústrias que lucram com a doença e estressa a população. Né? O Seyfedin, no livro do Padrão Fiat, ele liga muito isso à inflação e esse curto prazismo. Né? Então a gente vai trazer alguns exemplos aqui justamente para deixar isso um pouco mais claro. Na década de 70 a gente teve a crise do açúcar. Né? Então após 71, com a inflação subindo e o preço dos alimentos disparando, o que a população ela tende a fazer? Ela tende a olhar para os itens no supermercado e falar, poxa, eu não consigo mais comer aquela carne vermelha, eu não consigo mais comer aquela manteiga, eu não consigo mais comer aquele leite, eu vou buscar agora alimentos mais baratos. E o que a indústria vendo isso tudo, porque o comerciante, ele sendo meio que, ele é incentivado, né, ele vai ser completamente incentivado a aumentar o preço, porque todos os bens de consumo que ele utiliza para produzir o bem dele, também aumenta de preço. Então ele precisa aumentar o preço para no mínimo manter a margem de lucro dele. Só que quando um item sobe demais na economia, você tem com que a demanda por ele acaba diminuindo, porque nem todo mundo que conseguia comprar mais aquele item consegue comprar. Então um exemplo é, por exemplo, nos Estados Unidos, o xarope de milho barato, ele inundou o mercado, né? Substituindo o que? O açúcar, e piorando o que? A obesidade. Né? Então a gente tem que notar como que inflação alta faz com que a saúde das pessoas piore, porque as pessoas têm que buscar alimentos de baixa qualidade nutricional. A gente teve a epidemia dos opioides na década de 90 e nos anos 2000, né? A Purdue Pharma, né, se for o nome, usou bilhões do sistema fiduciário para vender Oxycontin. Né? E a gente teve uma crise de vícios nesse medicamento. O lucro veio o quê? Antes de você verificar a saúde, colocando justamente esse poder que a alta inflação tem para que uma empresa farmacêutica ela não se preocupe mais em que aquilo seja benéfico à população. Produz isso, bota no mercado e vamos ver o que acontece. A gente teve também o boom das farmacêuticas nos anos 2000. Coincidência, né? Exatamente, né? Medicamentos como antidepressivos viraram moda. Né? E hoje, assim, nem se fala hoje, né? 2025, é um negócio estarrecedor. O dinheiro fácil, ele inundou as farmacêuticas. Então as farmacêuticas, elas têm um incentivo de produzir um remédio que cure as pessoas. Esse pelo menos é o core, né? Seria a função principal de uma farmacêutica, produzir e desenvolver um medicamento que cure doenças. Né? Só que com um dinheiro muito fácil, o que aquela farmacêutica ela tem de incentivo? Eu vou ficar postergando isso. Porque se eu ficar simplesmente fazendo isso, fazendo um produto de ótima qualidade, isso vai me custar muito dinheiro, vai me custar muito tempo. E se eu perder muito tempo para desenvolver um medicamento, eu tenho que vender ele muito caro. E como as pessoas ganham salários muito baixos, cada ano que passa, o aumento salarial, em comparação com a inflação, ela sempre perde o aumento salarial, a inflação é sempre maior, as pessoas vão perdendo o poder de compra durante o ano. Se ela demora muito tempo para fazer um medicamento, esse medicamento tem que entrar no mercado muito caro para ela poder se pagar, toda a fase de desenvolvimento. Então esse dinheiro fácil, ele vem para as farmacêuticas de modo que, vamos produzir um medicamento aqui que vai até melhora a qualidade de vida da pessoa, mas não vai curar, né? E vamos investir em marketing.
né? Então o marketing é a alma do negócio, então vamos investir em marketing. Esse dinheiro fácil, a farmacêutica a princípio precisava investir em marketing, né? Ela tem que fazer remédio, né? Isso Mas que eu um ia dinheiro comentar. fácil facilita, Isso que eu ia né? comentar, é um absurdo, né? Se você for parar pra pensar, desculpa até cortar o racional aí, mas Tá? é Vontade. impressionante a gente ter uma empresa, uma indústria farmacêutica precisando fazer marketing para vender remédio. Cara, se você fizer uma avaliação fria da coisa, não faz sentido. Né? Não existe Uhum. lógica entre você fazer marketing para vender remédio. Deveria ser o contrário. Você deveria estar com marketing para vender saúde, mas caso você venha a ter algum problema, você vai procurar os remédios, que não precisariam de marketing para isso. Então você vê que realmente a saúde nesse momento, e não é à toa que em 2000 acontece a epidemia dos opioides e o boom que você falou das farmacêuticas, Charlie, isso tudo acontece casado de uma forma muito clara. As farmacêuticas Uhum. deixaram de ser o que eram para virar empresas de marketing em prol único e objetivamente de lucro e não de remédio. Exatamente. Um pouco mais para frente, já numa história muito recente, a gente teve a pandemia, né, os lockdowns. Nessa época, vocês vão lembrar vividamente. O que aconteceu? Todo mundo fica em casa, economia a gente vê depois, só que as pessoas precisam da economia para viver. Como nós já falamos em episódios passados, não existe vida sem economia, e sem economia não há vida. Até que se todo mundo parar de trabalhar, todo mundo parar de transacionar, vai todo mundo morrer por inanição, né? Ninguém vai ter mais bens dentro da sua casa, ninguém vai ter mais comida. Então o que os governos obrigaram todo mundo a ficar em casa? Então o que ele teve que fazer? Ele teve que bancar tudo isso. Então eles imprimiram trilhões de dólares para estímulo, pessoas recebendo dinheiro em casa, sem fazer nada, né? Ocorreram até nos Estados Unidos e alguns países, a renda das pessoas aumentou durante 2020 e 2021, uma coisa que não faz o menor sentido, né? E um dado muito interessante é que em 2021, 40% de todos os dólares já impressos em toda a história do dólar foi impressa em 2020 e 2021. 40% foi impressa em praticamente 2 anos, né? E todos os economistas falaram, olha, isso aqui vai gerar uma inflação gigante, e foi justamente a inflação grande que a gente viu em 2022 e 2023. A gente viu inflações muito grandes, e não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, porque os Estados Unidos é o dólar, é a moeda global, então todo o planeta ele sofre as consequências, né? Justamente vai ser impactado por isso, né? E isso inflou o preço de tudo, né? Principalmente do que? De comida, remédio. E fazendo o quê? Piorando a saúde. A gente não teve uma melhora da saúde com essa impressão de trilhões. Se a gente vir aqui para o Brasil, que é um local onde a gente conhece mais, com essas políticas que foram feitas, quem não vai lembrar aí no Rio de Janeiro, né, o Covidão, que acabou com o governador da época sendo cassado, né? Foram quantos milhões de reais que foram enviados para cá para fazer hospitais de campanha? Sei lá, 7, 8 hospitais de campanha, foi feito um só. Quanto dinheiro foi colocado no Nordeste para a compra daqueles ventiladores, para construção de hospitais de campanha, e a gente não viu nada disso acontecer, né? Então, assim, não importa, a questão da saúde, ela vai ser usada às vezes como uma justificativa para poder imprimir dinheiro, para poder aumentar a inflação, só que não vai acontecer uma coisa, que é melhorar a sua saúde, e vai acontecer justamente outra, que é piorar a inflação, e acaba piorando a sua saúde, porque nessa época a gente teve uma explosão de casos de depressão, uma explosão de casos de, por exemplo, términos de relacionamento, divórcios, né? Porque as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, obrigadas a ficar de um jeito que a sociedade nunca esteve preparada para ficar, né? Então, não só a saúde física, mas a saúde mental foi justamente estrangulada, né? E hoje, em 2025, a gente está vivendo uma crise do burnout, né? Hoje a gente tem alguns estudos que mostram que 60% dos trabalhadores relatam um esgotamento, né? Porque a inflação, ela força jornadas longas, porque como as pessoas estão tendo que trabalhar mais para ter uma mesma quantidade de dinheiro, você tem que sempre ficar fazendo hora extra, trabalhando no final de semana, você não consegue relaxar, você não consegue passar tempo com a sua família, e o dinheiro ele vai perdendo valor e você vê aquilo, seu poder de compra sendo corroído, e você fica com aquela sensação de que eu tô nadando e morrendo na praia, né? Então a inflação ela vai adoecendo a mente das pessoas, né? Isso tudo causa um efeito muito negativo na sociedade com o tempo, que é o que a gente está vendo hoje, não é não, Bravo? Exato, exato. A gente tem, assim, essa última parte que você colocou, a do esgotamento, eu costumo brincar até quando eu estou conversando isso com alguns colegas, que é como se você estivesse numa esteira, onde a esteira ela vai aumentando a velocidade, pouco a pouco, até o momento que você já não aguenta mais, porque você está cada vez tendo que correr mais rápido e você continua não saindo do lugar. Então a inflação ela causa exatamente isso. O trabalho que você tem que ter hoje para poder ter o poder de compra que se tinha na década de 40, de 50, é extraordinariamente maior.
Então é óbvio que isso iria acontecer, né? A crise do burnout ela é consequência, não é? Eu vejo às vezes as pessoas avaliando isso, então, o que será que está acontecendo? É só você olhar para trás, olha a vida que os nossos avós tinham. Era um trabalho muito mais físico, mas era um trabalho, assim, relativamente calmo e tranquilo. Iam trabalhar. É muito mais gratificante, né? Exato. Iam, voltavam, tinham sua rotina cansativa, claro, mas era algo que era tudo com uma previsibilidade muito grande. Eu vou trabalhar, eu vou levantar o dinheiro, eu vou comprar minha primeira casinha, eu vou comprar meu carro. Não tinha muito luxo, mas você tinha previsibilidade. Hoje em dia, quando você olha para os dados de M2, que a gente também já comentou em alguns episódios anteriores, imprimindo 17, 18% no Brasil, né, por ano, é impossível você conseguir aumentar a tua produtividade na mesma taxa. Você não vai conseguir aumentar o quanto você ganha 18 a 20% no ano para manter o poder de compra. Não estamos falando de ficar mais rico, né? Então é uma esteira, triste esteira, onde ela só aumenta de velocidade e ela vai continuar aumentando a velocidade até que você esgote, desmaie, cai e literalmente você vai falecer. Então você precisa sair dessa esteira, né, que é o que a gente conversa sobre Bitcoin e outras saídas. E só para finalizar, Charlie, tem mais 2 comentários aí sobre essa parte que eu acho bem interessante até para os ouvintes. Essa questão do boom das farmacêuticas, da crise dos opioides, tem um episódio do Joe Rogan, eu vou tentar encontrar qual que é ele para colocar no descritivo, onde ele conversa sobre uma droga em específica da indústria farmacêutica, que eles fizeram 12 bilhões de lucro com essa droga, lançaram rápido, fizeram tudo isso que a gente comentou aí nessa sessão, e aí descobriram que essa droga causava alguns problemas de saúde e muitas pessoas morreram com o uso dessa droga. E aí, beleza, entraram na justiça e conseguiram multar essa indústria farmacêutica em 6 bilhões de dólares. Aí todo mundo parou por aí, beleza, resolveu o problema. E aí o Joe Rogan fala, peraí, eles lucram 12 bilhões, matam, eu não vou me lembrar agora, mas eu vou botar aqui um número hipotético, que eu acho que foi 60 mil americanos morreram. Mataram 60 mil pessoas e ainda tiveram que pagar só uma multa de 6 bilhões. Ou seja, toda a operação valeu a pena. Eles tiveram um lucro de 6 bilhões. Né? O crime compensa, né? O crime compensa. O crime de gravata branca, né? O colarinho branco que a gente chama, compensa. Uma outra série que eu acho que vale muito a pena assistir, essa eu assisti e recomendo demais, chama Painkillers, né? Que era um remédio de dor nos Estados Unidos, na década de 80, 90 também, entrando já nessa linha das farmacêuticas, que virou moda e era um pouco... como é que se chama? Quando você sai um pouco do ar ali. É como se fosse o efeito do opioide mesmo. Você fica meio aéreo, viciado, como se fosse uma anfetamina da vida. E isso começou a causar uma crise gigante. Então tem uma série, se eu não me engano tá no Netflix, que chama Painkillers em inglês. Eu não vou lembrar agora, acho que é o Império da Dor, o nome em português, que vale muito a pena porque conta essa história toda. Então assim, resumidamente, o que a gente viu aqui, Charlie, você começa uma crise em 70 do açúcar, né, que trocou basicamente o veneno por outro, né, o açúcar pelo xarope de milho, mas de qualquer maneira demonstra o que você falou. Vai sempre pro mais barato. Qual que é o exemplo que a gente tem atual disso daí? Agora a gente está a ponto de aprovar mais uma lei que vai botar 30% de álcool na gasolina. Né? Você acha que isso é à toa? É exatamente isso. Cada vez mais as coisas vão ficando piores. As coisas são feitas para não durar mais. Né? Elas vão sendo diluídas também. A inflação ela vai queimando também as próprias coisas. Elas são cada vez mais feitas para ter giro. Isso é péssimo. Vai muito do que você falou também no quesito do avião, porque a inflação, como ela justamente faz com que as empresas tenham um incentivo de visualizar só o custo é o principal. Não, a gente tem que reduzir o custo, mas o investimento em novas tecnologias e o desenvolvimento de melhoria dos processos. Não, isso fica para depois. Porque a inflação é tão grande, ela é tão grande que as próprias empresas elas são forçadas a visualizar só o curto prazo. Né? Então isso é realmente muito bizarro. Olhar o balanço custo, foi o que você falou. Só se olha custo, não se olha mais para frente em vamos investir em tecnologia, vamos investir em coisas novas. Voltando ao lance do avião, a Varig, que foi uma das maiores empresas aéreas da história brasileira, lembrando que na década de 70 e 80 eles eram praticamente os reis aqui no Brasil, servia churrasco gaúcho dentro da primeira classe do avião, acredite se quiser, vocês podem procurar na internet, vocês vão achar, tinha um cardápio de churrasco na primeira classe da Varig. Vocês conseguem imaginar hoje, servindo churrasco ou lagosta, como tem várias fotos, na primeira classe de algum avião aqui hoje? Não tem mais. Você vai encontrar isso talvez nos aviões do Oriente Médio, né, dos sheiks e tudo mais, mas na aviação comercial normal, já não existe mais. Falar, mas era um exagero, tudo bem, mas era um exagero que poderia existir se o dinheiro fosse um hard money, né? Como você tem um nível de inflação tão alto, a preocupação da empresa é, o que eu vou cortar para poder lidar com a inflação do ano que vem, que tudo vai ficar 15 a 20% mais caro. Né? O que eu vou tirar? O que eu vou cortar, né, de benefício para poder, ano que vem, eu conseguir manter a minha margem de lucro ou poder ter um lucro um pouquinho maior. Aí você cria, na verdade, posições dentro das multinacionais que chegam a ser engraçadas, que são os PRODs, né, que trabalham com produtividade. Né? Trabalha qual equipe? Trabalha a equipe de produtividade. O que é isso? É a equipe que fica monitorando o tempo inteiro dentro das empresas quais são os ingredientes que podem ser trocados, o que pode ser mudado por uma qualidade inferior, sem, teoricamente, muitas aspas aqui, perder a qualidade. E aí você vai criando essa indústria do tudo de plástico, tudo tem uma durabilidade baixa para que isso viva sempre sendo trocado, comprado o tempo todo. Então a questão hoje a gente tem exemplos, né, muito bons, só te cortando um pouquinho, que é o café, o pó sabor café,
Exato. né? O bombom, Sabor sabor, chocolate. chocolate, né? Tipo, coisas muito bizarras que nós, como consumidores, temos que ficar extremamente atentos, né? E olhar, agora a gente tem que ficar lendo o rótulo o tempo todo. Porque agora você não sabe mais se aquele creme de leite é feito com, o primeiro ingrediente é leite, e não é qualquer outra coisa. Se aquele bombom já não é um outro tipo de ingrediente, não, foi açúcar primeiro e não chocolate, né? Se o café é café, né? Se não tem pedra, não tem galho, não tem folha nele. Então, isso tudo, como que as empresas elas têm que ficar lidando com esse tipo de coisa, e o incentivo é o quê? É ficar enganando o consumidor. Você vê o incentivo torto que o negócio gera. É Exato, muito, muda muito triste. completamente o racional por trás, né, do negócio. É isso que você comentou, um exemplo clássico eu vi recentemente, por exemplo, leite em pó. Agora, se você não olhar bem o rótulo, você pode estar comprando o que eles estão chamando agora de mistura láctea. Não é mais leite em pó. Né? É uma mistura de dextrose com um monte de outros ingredientes aleatórios ali que parece leite, mas não é. Então, assim, é realmente triste ver aonde isso está levando, e a gente tende normalmente a colocar a culpa sempre inicialmente nas empresas, mas isso é consequência. As empresas elas estão fazendo, tá errado, óbvio, mas assim, se não fizer, vai acabar fechando, como aconteceu com a Varig, como aconteceu com várias empresas no Brasil que não conseguem durar muito tempo, porque se você quiser manter a qualidade das décadas anteriores, simplesmente o negócio não fica de pé. Isso é fato. Né? Então é muito triste a gente ver isso acontecendo, só que a gente às vezes acaba culpando por muitas vezes também a pessoa errada, né? Apontando para o lugar errado. Bom, dando seguimento aqui na nossa próxima sessão, a gente tem as distorções na cultura e na sociedade, né? Que é um pouco do que a gente já está falando aqui. O racional por trás das coisas começa a ficar completamente diferente do que nasceu, né? De como nasceu. Então, assim, a gente teve na cultura o dinheiro fiduciário matando o longo prazo praticamente, né? Exaltando o efêmero, né? E o livro do The Fiat Standard do Safe Jim, ele lamenta muito o tempo todo essa perda de valores, porque muda completamente. O que isso quer dizer? Por exemplo, em 70, na década de 70, depois de 71, você vê que 71 realmente foi um marco muito significativo, você teve a cultura disco, né? Onde o endoísmo explodiu. Então, o disco era sobre gastar, essa era do disco era sobre gastar tudo em festas, drogas, né? Refletindo completamente essa desvalorização do dinheiro. Né? Então, isso ficou muito claro na década de 70 e é lembrado até hoje. Nos anos 80, você tem marcas como Nike e Sony vendendo status com produtos caros e descartáveis, que é dentro que a gente está falando, de cada vez mais as coisas sendo descartáveis, rápidas, ninguém mais quer nada para a vida toda. O dinheiro fácil, mais uma vez, ele alimenta essa febre do consumo, né? Mas não é o consumo pelo consumo que as pessoas se tornaram mais consumistas, são, na verdade, a adaptação à realidade financeira, à realidade do dinheiro. Né? Então, isso tudo é uma consequência. Você se torna consumista porque basicamente as coisas não duram mais quanto deveriam durar. Então você vai ter que consumir. Né? Um terceiro exemplo, a obsolescência planejada dos anos 2000, ou seja, a Apple é um exemplo clássico aqui. Até hoje, agora eles começaram a mudar isso, né? Lançando o iPhone anualmente, né? Feitos para quebrar rápido, feitos para desatualizar com velocidade. Isso numa era de padrão ouro jamais aconteceria como não acontecia. Né? Os bens duravam décadas e infelizmente o dinheiro Fiat ele privilegia o descartável. Um exemplo disso, eu gosto muito de assistir esses vídeos antigos de carros, de itens de casa, que eu fico impressionado como as coisas antigamente eram realmente melhores. Eu vi uns vídeos da década de 40, 50, se eu não estou enganado, acho que é década de 60 ainda, sobre as geladeiras. Eu não sei se você já viu, Charlie, mas é impressionante a qualidade das geladeiras, como elas eram planejadas para durar, assim, 50, 60 anos. Não à toa, você vai em casa, às vezes, de senhoras ainda, de vovós, que já estão na casa dos 90, e a geladeira dela é a geladeira que tem 40 anos. Né? Porque ela comprou há muito tempo, quando ainda se fazia algo que durava para muito tempo. Eu tive um colega que eu fui numa casa de campo dele uma vez, que ele tinha uma geladeira diesel da década de 40 que funcionava até hoje. Isso é um negócio inacreditável como as coisas antigamente eram feitas realmente para durar. Né? Você montava a tua cozinha, por isso que tinha aquelas questões de vou casar, aí você monta a tua cozinha. Mas não era para você montar para daqui a 5 anos você ter que trocar tudo de novo. Não, você literalmente ganhava a tua cozinha, que era a tua vida inteira ia ficar com aquilo. Né? Claro, vão ter evoluções, vão ter alguma coisa mais tecnológica legal para você trocar, mas você trocava por opção e não porque as coisas realmente passam a quebrar e ser destruídas. Então isso ficou muito claro nessa era do dinheiro fácil, a cultura muda completamente. Ninguém mais quer ter muita coisa. Carro, né, Charlie? A gente sempre comenta muito isso em off. O carro não dura mais, não foi feito mais para durar como antigamente. Você pegava os carros da década de 80, até 90, ainda se tinha alguns carros muito bons que duravam 20, 30, 40 anos, né? Você pega os Toyotas antigos ali da década de 70, estão vivos até hoje, funcionando muito bem. Então assim, é impressionante como, com o passar do tempo, tudo se tornou como se fosse de plástico, né? Tudo completamente descartável. Então assim, a gente chega aí já em 2021, né? Muito parecido com o que o Charlie comentou numa sessão anterior sobre as meme coins. A gente teve a era dos NFTs, para quem não sabe, eram as figurinhas digitais, talvez alguns vão lembrar, os macacos e tudo mais. Ficou muito conhecida, foi para
para a mídia com muita força isso, que eram vendidas por milhões de dólares. Então você teve uma figurinha chamada, uma coleção chamada Beeple, que ela foi vendida, uma figurinha foi vendida por 69 milhões de dólares. Assim, isso é completamente surreal, isso para uma realidade de um dinheiro de verdade, né? Isso virou febre, até o Neymar comprou alguns macacos também por milhões de dólares, enfim. Uma coisa que você realmente só iria ver, só consegue ver por conta dessa distorção, que hoje o dinheiro realmente não vale nada. É uma das partes que eu até concordo muito com o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala, por que você está preocupado em guardar dinheiro se tem o dono da impressora imprimindo enquanto você dorme, enquanto você está acordado, assim, essa não é mais a estratégia, né? Você não adianta mais só guardar dinheiro, a gente tem que pensar em gerar realmente riqueza de uma outra forma, né? Porque senão a gente vai ser diluído até um ponto que você, como a gente falou da esteira, né? Você vai cansar, vai chegar à exaustão e vai acabar caindo. E por último, o quinto exemplo dessa sessão é o A Gig Economy, né, em 2025, agora atual, com os apps como Uber, iFood dominam, né, trabalhadores acabam vivendo bico em bico, né, sem estabilidade, porque já não se consegue mais só com um trabalho pagar as contas, né? Então você acaba tendo que sai do trabalho, vai dirigir um Uber, vai entregar comida no iFood para poder complementar a renda. Até quando um ser humano vai conseguir continuar nesse nível de vida trabalhando talvez 16, 18 horas por dia, né? Como é que alguém vai pensar em ter filho e construir família? Então você vai vendo que a próxima geração, talvez ela já não vai mais querer criar família. E não é porque simplesmente ela acordou um dia e falou, não quero mais ter filho, não quero mais ter família. Ela foi construída para poder chegar nesse ponto e falar, não dá mais para ter filho, não dá mais para ter família, porque simplesmente preciso trabalhar infinitamente para manter o padrão médio de vida, né, Charlie? Então assim, é impressionante como a distorção ela muda, inclusive, a sociedade. Exatamente. Ouvinte, o importante desse episódio é o quê? É entender como que a inflação, né, porque tudo que a gente está falando aqui é com base na inflação, é com base no aumento da base monetária, é justamente a impressora que o governo tem, que todos os estados têm, por mais que os Estados Unidos sejam um país de primeiro mundo, Alemanha, França, Espanha, todos eles fazem a mesma coisa. Todos eles incentivam a economia a ficar mais diluída. E já é desde muito antes, até antes de 71, que a gente comentou no episódio passado, de crises que aconteceram justamente pela desconfiança das pessoas nos seus governantes, nos seus governos, e que elas não mais confiavam que a moeda estava lastreada no ouro, e começava o quê? Uma corrida. As pessoas começavam a querer pegar esse ouro de volta e acabava quebrando a moeda, né, do país. Com o choque do Nixon, que ele justamente acabou com esse lastro, né, da moeda no ouro, justamente a cultura das pessoas no planeta mudou. E nós estamos falando de 50 anos já, então parece que hoje as pessoas elas simplesmente se acostumaram a viver dessa forma, né? E todo o nosso trabalho aqui com vocês é justamente retomar esse tipo de conhecimento e falar, não, isso está errado, gente. Isso não está certo. E hoje nós temos uma ferramenta tecnológica da era digital que bate de frente com isso, que é o Bitcoin, né? Ele vai ser justamente o investimento, o ativo que vai conseguir trazer de volta essa âncora do dinheiro a algo escasso, a algo que a gente consegue preservar o nosso poder de compra. A gente consegue se proteger da impressora. Porque de todos os exemplos que a gente deu aqui, você pode se sentir impotente, né? E chegar a um certo pensamento até meio melancólico e depressivo, né? Como eu já me senti no passado. E olhar para isso tudo e falar, poxa, mas eu sou só eu sou um indivíduo, eu não posso bater de frente contra o Estado. Tô preso na Matrix. Eu tô preso dentro da Matrix, exatamente. Só que hoje não, hoje nós temos um ativo, nós temos uma ferramenta que basta você estudar, entender como é que ela funciona e começar justamente a entesourar ela, justamente fazendo com que você saia do dinheiro estatal, né? Você vai fazer o desinvestimento na moeda fiduciária. É porque a gente sabe, não adianta você querer pegar em armas e querer mudar isso tudo. Não adianta você, vota que melhora. Não funciona, né? Desde sempre, os votos estão aí, né, na história moderna, né, da democracia. E só o que aconteceu foi que o maior Estado pró-liberdade, que nasceu de uma forma absurdamente com esse princípio de liberdade, foi os Estados Unidos, né? Hoje é um monstro estatal que taxa os cidadãos em mais de 50% ao ano.
Então, não adianta querer colocar suas esperanças em algo que é fadado ao fracasso, porque o incentivo do Estado é querer parasitar mais. O vírus, ele não vai querer deixar de existir, né? O Bitcoin ele é o botão de emergência em cima da esteira, né? Para quem faz exercício, você tem um botão ali, quando você está exausto, você aperta ele e para a esteira. Então, eu acho que nesse exemplo todo que a gente deu, Charlie, o Bitcoin basicamente é esse botão. Para você, quando está esgotado, você já não aguenta mais, já está naquele sentimento de como é que eu saio dessa Matrix, como é que eu me protejo disso, porque uma hora você vai cansar, né? É isso. A gente tem a série do Bitcoin, que a gente recomenda demais que vocês assistam, porque quanto mais vocês estudarem e entenderem, vocês vão ver que é a única saída, né? Goste ou não, infelizmente a gente só tem uma saída hoje, financeiramente falando, e atualmente o que a gente entende que é a mais segura e a que mais vai proteger você e as suas próximas gerações é o Bitcoin, com tudo isso que a gente falou. E assim, leiam os livros, né? Não adianta só a gente falar, acho que tem que ler os livros, tirarem as suas próprias conclusões, para vocês verem que o que a gente falou aqui não é nem 10% do que aconteceu, né? De fato, com uma série de exemplos, com profundidade, para vocês poderem realmente entender que não tem como sair disso pelos meios tradicionais. Não adianta você guardar dinheiro, juntar dinheiro, tudo isso obviamente faz parte, tem que ter essa cultura, mas não vai ser com esse dinheiro, né? Não é esse tipo de dinheiro que vai te fazer salvar a tua geração e a próxima. Então estudem realmente Bitcoin, porque o que o Nixon fez em 71 é o que a gente chama da caixa de Pandora, né, Charlie? Ele abriu a caixa de Pandora e agora não dá mais para fechar. Depois que a caixa está aberta, você não consegue mais botar tudo de volta. É a teoria da pasta de dente, né? Depois que ela sai do tubo, você não coloca mais ela nunca mais lá dentro. Não tem jeito. Então é isso que a gente tentou passar aqui um pouco nesse episódio para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. Qualquer dúvidas, críticas, sugestões, os comentários estão aí embaixo. Lembrando também do nosso glossário, né, com diversos palavras e terminologias aí que a gente passou em diversos episódios para vocês relembrarem. Não precisa ficar, vou voltar no episódio, eu vi ele todo, não. O termo vai estar lá. Se tem algum termo que nós esquecemos de colocar lá, digita nos comentários pra gente, tá? Então, deem um joinha, compartilhe com o pessoal, tá? Isso ajuda bastante aqui. Maravilha, espero que vocês tenham gostado. A gente vai provavelmente, Charlie, fazer mais um episódio, né? Focado ainda em 1971. A gente vai trazer mais alguns exemplos práticos para mostrar essa distorção absurda. E vamos terminar essa minissérie provavelmente em 3 episódios, tá? Então espero que vocês tenham realmente gostado de tudo, que tenha sido algo novo para vocês, esclarecedor, que vocês realmente possam refletir em cima de todas essas informações e discutir na mesa, discutir com os amigos, com os familiares, que sempre é muito importante passar o conhecimento. Ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo episódio e um abraço. Tchau!